Olá, como fazer o zero peça no centro de usinagem utilizando o nosso G54 até o G59. Geralmente se estabelece uma origem na peça no vértice. Nesse caso nós vamos fazer no canto inferior esquerdo, fazendo com que a origem seja estabelecida no eixo X nesse ponto, no eixo Y neste ponto e no eixo Z sobre essa superfície neste ponto. De forma resumida, nós vamos utilizar então uma ferramenta que, atenção, ela já precisa estar presetada, ou seja, referenciada. Começando fazendo o zero peça pelo eixo X. Esta fresa é uma fresa topo diâmetro 10. Nós vamos então, em rotação, tocar a ferramenta na lateral da peça no eixo X. Quando nós tangenciamos, nós vamos levantar a ferramenta, deslocar a metade dela, ou seja, o raio. Esta ferramenta tem diâmetro 10 milímetros, então nós vamos deslocar 5 milímetros e fazer o procedimento de zero peça. Depois nós vamos ir para o eixo Y. Nós vamos tocar então nesse sentido, na superfície da face frontal, tangenciar a peça, levantar a ferramenta e deslocar também o raio, 5 milímetros. Fazer o procedimento e definir então o eixo Y 0. E por final nós vamos fazer o Z0, que é tocar a ferramenta girando sobre a superfície da peça no eixo Z, em qualquer ponto da peça. Quando ela tangenciou, nós vamos fazer o procedimento de zero peça. Vamos ver agora então, fixando a peça na morsa e vendo o procedimento na máquina. Depois de fixar a peça na morsa, nós vamos chamar a ferramenta que vamos utilizar para fazer o zero peça, pressionando então a tecla jogue TSM, a posição que ela se encontra na máquina. Aqui no exemplo está na posição 1. Vamos definir uma rotação para ela. Como exemplo eu vou utilizar 1000 RPM. Abaixo, direção do fuso é o sentido de giro, horário. E ativar WO, nós vamos apertar a tecla Select até aparecer qual que é o G que nós queremos. Nesse exemplo nós vamos usar o G54. Apertando a tecla Cycle Start, essa ação vai acontecer. A máquina vai pegar a ferramenta 1, vai girar a 1000 RPM e já vai ativar a função G54 para nós fazer o zero peça. Utilizando a manivela eletrônica, nós vamos fazer com que a ferramenta faça o toque na lateral da peça no eixo X. Agora eu aproximo lentamente, diminuo a velocidade até perceber que a ferramenta tangenciou a peça. Quando ela fizer o encosto na peça, nós vamos levantar a ferramenta em Z positivo e deslocar no eixo que eu estou fazendo zero peça, que no exemplo aqui é o X, a metade do diâmetro. Como que nós vamos saber a quantidade do deslocamento? Para isso nós vamos então na tela da máquina verificar o valor relativo. Aqui na máquina então nós vamos pressionar ajuste relativo. Vamos zerar o eixo X e vamos deslocar 5 milímetros no sentido positivo. Agora o procedimento é o seguinte: nós vamos pressionar medir peça. Nesta opção lateral, vamos pressionar um toque,
Vamos escolher qual é o eixo que nós estamos fazendo zero peça, é o X. Armazenar em, para mudar aqui para o G54, nós vamos pressionar a tecla Select. Vamos descer até a direção da medição e vamos utilizar o sinal positivo. Vamos perceber que o desenho aqui vai se inverter. Pressiono Select, essa inversão acontece. Tudo configurado, vamos pressionar Definir NPV. Dados foram ajustados. Este valor foi salvo lá na página de Offset, deslocamento 0, na coordenada X do eixo G54. O mesmo procedimento nós vamos repetir para Y e para Z. Vamos verificar então agora na sequência o nosso eixo Y. Agora no sentido Y, vamos fazer o tangenciamento da ferramenta na peça, lentamente. Após tocar a ferramenta na peça, no eixo Z positivo, vamos levantar a ferramenta e fazer um deslocamento igual ao raio, ou seja, 5 milímetros no sentido Y positivo. Vamos pressionar ajuste relativo, Y0 e movimentar 5 milímetros em Y positivo. Se acontecer, como nesse caso, passou da medida, o recomendado é que nós retornamos um valor menor que o valor de referência e no sentido positivo levamos o deslocamento até 5 para evitar folgas e um zero peça mais preciso. Após fazer esse procedimento, vamos pressionar medição de peça, um toque, eixo Y, G54, sentido positivo, definir NPV. Um novo valor foi registrado na página de Offset, no campo G54 do eixo Y. E para finalizar, vamos fazer do eixo Z, que é tocar a ferramenta sobre a superfície da peça e fazer o procedimento do zero peça. Com a ferramenta ainda girando, vamos levar próximo ao centro da peça. E lentamente tocar na peça. Quando tangenciamos, paramos de movimentar a ferramenta e vamos fazer o procedimento no painel da máquina. Agora aqui no painel da máquina, nós não vamos precisar movimentar metade da ferramenta, raio. Simplesmente ao tocar a ferramenta na face da peça, nós já estamos definindo que essa é a superfície Z0. Então nós vamos pressionar medir peça, um toque, eixo Z, G54, definir NPV. Lá no campo G54, no eixo Z, então está definido o nosso Z0. A partir de agora, a nossa máquina sabe que neste vértice é a nossa origem, X0, Y0, Z0. E agora, para não corrermos o perigo de, ao afastar a ferramenta, por um descuido, nós descer ela em Z negativo, a dica é, vamos pressionar Reset, a ferramenta vai parar de girar. Eu vou pressionar então a tecla Ref Point e pressiono o nosso Z positivo para nós referenciar ela e afastar a ferramenta sem ter problemas. Ao concluirmos esse procedimento, a nossa origem, o nosso ponto zero, se encontra nesse vértice. Nós definimos no eixo X que a origem vai ser exatamente alinhado com esta lateral
Definimos em Y, que vai ser alinhado com essa lateral. E definimos em Z, que vai ser alinhado com esta face. Ou seja, os três pontos se encontram neste vértice. Aqui é a nossa origem, o nosso ponto zero, o nosso G54. Todas as coordenadas de trabalho vão se basear através desse ponto. Todas as coordenadas de trabalho em X serão positivas, todas as coordenadas de Y serão positivas e todas as coordenadas de Z para trabalho serão negativas.